Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo na cola da prova e continuando a nossa série de revoltas, rebeliões e guerras na história do Brasil, hoje a gente vai falar sobre as revoltas tenentistas. Durante a década de 20, o Brasil foi varrido por várias revoltas militares que queriam, de qualquer jeito, derrubar a República Oligárquica. O movimento tenentista nasceu nos quartéis do Brasil, ali no finalzinho da década de 10, começo da década de 20. Eles eram, na sua maioria, jovens da classe média urbana que estavam incomodados com os rumos da política e com o domínio das oligarquias. Os tenentes criticavam o funcionamento da República do Café com Leite, da diretriz quase que exclusivamente para a agroexportação e das fraudes e dos conchavos políticos que dominavam o país. A gente fez aqui um vídeo sobre a República Oligárquica. Se você quiser saber mais, clica aqui no card. Esse vídeo vai pausar, vai abrir uma outra janela e você vai poder entender melhor o que eram esses conchavos e essas fraudes políticas que aconteciam no período. O tenentismo ele não foi exatamente uma ideologia, ele não tinha um programa político. Ele tinha algumas propostas, como, por exemplo, homens honestos no poder, o voto secreto e a educação gratuita e universal. O movimento ele tinha uma série de limitações. Ele era elitista. Ele achava que apenas os militares poderiam resolver os problemas do país. E, além disso, ele era salvacionista, achando que os militares poderiam salvar o país passando por cima das leis e atravessando o processo democrático, dando golpes. Não que a intenção fosse ruim, mas achar que a intervenção militar e não uma solução política fosse o caminho para resolver os problemas do país não é uma coisa muito segura, né? Os tenentes sabiam que queriam derrubar as oligarquias, mas eles não sabiam muito bem o que fazer depois. E a gente sabe que é meio complicado, não dá muito certo você chegar ao poder sem um programa de governo. E qualquer semelhança com alguns governos que estão aí é mera coincidência, tá ok? O Brasil ouviu falar pela primeira vez dos tenentes em 1922. Logo depois de mais uma eleição de um presidente da oligarquia, os tenentes resolveram se rebelar contra o governo. No entanto, o movimento ainda não tinha força suficiente para tomar o poder. A maioria dos motins que aconteceram em cidades pelo Brasil afora foram contidos e apenas um quartel, no Rio de Janeiro, o Forte de Copacabana, foi tomado pelos tenentes. Ali no quartel de Copacabana, cerca de 300 militares ficaram amotinados por horas e horas e horas, enquanto o exército cercava o quartel e criava uma tensão gigantesca. No entanto, chegou uma hora em que a maioria resolveu se entregar. No entanto, alguns deles resolveram ficar e lutar até a morte. 17 deles, de armas em punho, resolveram marchar em direção ao exército que estava alinhado na frente do calçadão de Copacabana. E se a cena já não é bizarra o suficiente, ela fica ainda um pouco mais quando um civil simplesmente se junta aos 17, formando os 18 do Forte, um engenheiro chamado Otávio Correia. O mais intrigante é a gente pensar por que o Correia fez isso. A gente não sabe, ele morreu. 2 deles sobreviveram, apesar dos muitos ferimentos à bala. Eduardo Gomes e Siqueira Campos, eles permaneceram internados por vários meses num hospital e se tornaram heróis, se tornaram mártires desse movimento. O povo todo pensou, como que esses caras marcharam para a morte? E aí criou-se a mística dos 18 do Forte. Nos anos seguintes, o movimento tenentista ele cresceu nos quartéis, ganhando adesão inclusive das médias e das altas patentes. Em 1924, aqui do lado é que a gente mora em Osasco, pessoal. Para quem não conhece, é a capital do cachorro-quente. Mais precisamente no quartel de Quitaúna, começou um novo levante tenentista comandado pelo Major Miguel Costa. As tropas de tenente marcharam em direção à capital de São Paulo, levantando outras guarnições e tomando a cidade por 3 semanas. Lá no Rio Grande do Sul, o capitão Luiz Carlos Prestes também conseguiu tomar vários quartéis em algumas cidades ali da região. Nesse momento, o movimento ele era comandado pelo general Isidoro Dias Lopes, que tinha o comando geral da Revolução e planejava tomar quartéis pelo Brasil inteiro. No entanto, ele conseguiu tomar só o Rio Grande do Sul e São Paulo. Como as coisas não deram muito certo em São Paulo e no Rio Grande do Sul, o comandante-geral da Revolução, o Isidoro Dias Lopes, ele falou para que os seus comandados se reunissem no Paraná e que dessa forma eles reorganizassem a Revolução. Ali no Paraná,
foi formada a Coluna Prestes. Cerca de 1.500 homens deram início a uma marcha que percorreu 25 mil quilômetros pelo interior do país, combatendo as tropas do governo, tentando chegar até o Rio de Janeiro para derrubar a República Oligárquica. Durante a saga da Coluna, se destacou a figura de Prestes, o gênio no campo de batalha que inspirou até Mao Tse-tung na Revolução Chinesa. Tropas federais, estaduais, jagunços e até mesmo cangaceiros como Lampião foram acionados para combatê-los, mas ela nunca foi derrotada e no ano de 1925 os últimos combatentes se exilaram na Bolívia. Apesar do movimento não ter conseguido tomar o poder, os tenentes eles se tornaram heróis para boa parte da população. Tanto que Luiz Carlos Prestes ele ficou conhecido como o Cavaleiro da Esperança. Em 1930, os tenentes voltaram à cena, se aliando à oligarquia dissidente, liderada por Getúlio Vargas, e liderando a rebelião militar que finalmente pôs fim à República do Café com Leite. É isso aí, pessoal. Encerramos mais um Na Cola da Prova. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. A gente está também no Facebook e no Instagram. É fácil, é tranquilo. É só clicar lá na Cola da Prova que você encontra a gente. Lá tem fotos de bastidores, tem algumas dicas extras que vão além do canal do YouTube. Beleza? Valeu e até a próxima.